Olá, boa tarde. Você que acompanha o programa Panorama Amazônico aqui na sua TV Grão-Pará, canal 14 HD, assim como no canal 513 da URM Cabo e no canal 182 da NET TV, nós começamos o trabalho deste domingo aqui no Parque da Residência, esse aprazível ponto de encontro das pessoas que gostam de curtir uma tranquilidade. E o detalhe interessante é que no Parque da Residência estão algumas espécimes da vaca que faz parte do Cow Parade, este projeto mundial que é a maior manifestação de arte a céu aberto. Então aqui no Parque da Residência nós temos algumas dessas vaquinhas estilizadas, customizadas, com artistas nacionais e internacionais, e que você pode visitar, fazer o seu selfie, curtir este momento de descontração nesse aprazível logradouro público. E o nosso programa vai ter matérias também dos nossos quadros. Farmacêutico em Casa com o farmacêutico e professor universitário Patrick Cruz de Souza. Nós temos Psicologia ao seu alcance com a psicóloga Silvia Vasconcelos. Nós temos ainda Abragete na Amazônia. E Turismo na Amazônia com o empresário Joacir Rocha. Nós temos Agropecuária na Amazônia com o engenheiro agrônomo Manuel Moura. E muita novidade. Não saia daí que nós já estamos no ar. Panorama Amazônico, Agropecuária na Amazônia. Hoje nós estamos na sede da Superintendência Federal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Pará. E nós temos uma grande satisfação de ter conosco o Dr. Milton Leite, que é diretor técnico do MAPA, ou seja, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Dr. Milton Leite, ele vai nos dar uma entrevista e, inicialmente, nós gostaríamos de saber as ações que o Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento realiza no estado do Pará. Boa tarde, doutor Milton. Boa tarde. O Ministério da Agricultura no estado do Pará, assim como acontece em todas as superintendências federais do Brasil, ele atua essencialmente em três grandes áreas, né, hoje. Ele atua na área de defesa agropecuária, que é uma atividade que compreende a fiscalização do trânsito agropecuário internacional. Digamos, é a nossa primeira linha de defesa, que visa proteger o agronegócio contra as ameaças biológicas do mercado internacional. Nós trabalhamos na defesa sanitária animal e vegetal, na fiscalização de insumos agrícolas e pecuários e também na fiscalização das agroindústrias, né, de produtos de origem animal e vegetal, visando proteger o consumidor contra qualquer ameaça biológica associada à produção inadequada de alimentos. Ok, nós agradecemos as suas colocações e colocamos aqui os nossos microfones à sua disposição para qualquer outras notícias, outras considerações. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de divulgar, né, para a população um pouco daquilo que a gente faz, é muita coisa e realmente às vezes a gente deixa, né, de dar a conhecer aquilo que fazemos, né, em benefício da sociedade. O programa Panorama Amazônico, no seu quadro Municipalismo, traz para você uma informação que já não é novidade, mas que sempre chama a atenção. Trata-se do projeto Cow Parade, que está na nossa cidade, despertando a curiosidade em vários pontos da capital paraense. Este projeto tem, como você pode ver, vacas estilizadas por artistas nacionais e internacionais. E nós temos, inclusive, aqui, uma pessoa que tem uma ligação muito importante com a arte, com a cultura, que é Fabiane Pinheiro. E ela vai falar para você a respeito desse projeto, ela que é moradora de Belém, ela que conhece arte e cultura, qual é a importância desta participação dos artistas nessas vacas estilizadas. É muito interessante porque coloca a nossa cultura, a nossa arte no cenário mundial. Belém do Pará foi uma das capitais escolhidas para prestigiar esse maravilhoso evento. E o que acontece? O pregoeiro, né, disse que as vacas mais criativas, exatamente ele encontrou aqui, surpreendendo toda a produção,
surpreendendo, entendeu, os organizadores do evento. Então, sucesso total. E a população vai poder acompanhar belas artes, maravilhosos trabalhos de 50 artistas paraenses. Então, elas estão todas espalhadas em Belém, em diversos pontos, e é só acompanhar. E outro detalhe interessante, esse projeto tem uma finalidade filantrópica, porque no final da apresentação, da visitação, da visibilização dessas vacas, vai haver um leilão. E o dinheiro arrecadado vai ser destinado a uma entidade de assistência social. Então é muito importante que você prestigie, você faça o seu selfie, você venha, procure saber. E aqui no Parque da Residência, nós temos esta e mais uma outra espécime deste grupo de vacas que estão participando do Cow Parade. Mas olha, não sai daí que o nosso programa ainda tem muita novidade, viu? Olá pessoal, estamos aqui com mais um quadro Abragete na Amazônia. O entrevistado de hoje é o nosso secretário de Turismo, Adenauer Góes, que vai falar um pouco para a gente sobre o quadro na área de turismo. Secretário, fala para a gente um pouquinho sobre a política do turismo para o segundo semestre, do que está sendo feito, do que está sendo articulado em termos para o segundo semestre, nos próximos anos. Dá um posicionamento geral, assim, como anda a atividade turística. Nós que somos do setor sabemos que houve um grande crescimento de turistas no estado nos últimos anos, mas é muito bom que o senhor reforce essas informações aí conosco. Eu diria que o estado do Pará começa gradativamente a colher aquilo que vem plantando há algum tempo. Quando eu falo algum tempo, eu vou me reportar particularmente a um tempo em que o Estado vem trabalhando com planejamento de desenvolvimento do turismo como esta atividade econômica. E esse tempo não é um tempo tão distante assim, Isa. Na realidade, nós podemos referenciá-lo a partir do ano de 2001 para cá. Então, são 15 anos que o Estado trabalha com planejamento, com uma ferramenta que possa ser manuseada, vista, entregue, tá certo? Efetivamente referenciado, né? Planejamento é fundamental e várias coisas boas têm acontecido se somando a tudo aquilo que já foi feito no passado, tá certo? Mas com uma visão agora de um passo a passo, de cumprimento de etapas, aonde, por exemplo, continuar investindo em infraestrutura é muito importante, não apenas o governo do estado ou o governo municipal, continuar investindo em capacitação também é muito importante, e aí tanto para governos como para o empresariado, né? Continuar investindo em marketing, em divulgação é fundamental, continua sendo fundamental, né? E nem continuar investindo em pesquisas para que nós possamos efetivamente compreender, ter números que possam dar um direcionamento e uma avaliação precisa tanto para governo como para empresariado, continuar investindo em termos de articulação de governo com empresariado, com a sociedade de um modo geral. Então, essas ações são ações que você percebe que estão sendo efetivamente compreendidas pelo conjunto dos diversos atores, né? Então, o grande desafio do Estado do Pará é essa compreensão do turismo como atividade econômica. Nesse sentido de investimento, nós teremos, possivelmente, ainda no final do segundo semestre, agora, a possibilidade de termos concluído as obras do Centro de Convenções de Marabá. E também já teremos, e espero que possamos lançar inclusive a pedra fundamental do início de construção do Centro de Convenções de Santarém, né? Com isso você fecha um tripé, balizado pelo planejamento do turismo do Estado, de centros de convenções que possam estimular um fluxo de turistas que, por sua vez, podem estimular outros segmentos de turismo, como é o caso do turismo de lazer, uma outra série de segmentos de turismo que podem ser estimulados através dos centros de convenções, incluindo aí o turismo gastronômico, né?
que é uma outra referência que podemos louvar na realidade em termos de maturidade e de desenvolvimento, inclusive, né? Nós recentemente também lançamos o Polo de Gastronomia e de Biodiversidade da Amazônia, com sede aqui em Belém, o que pôde calçar a proposta que foi feita para Belém, cidade criativa de gastronomia pela Unesco, que ela foi reconhecida, foi uma das premiações que Belém recebeu, fazendo aniversário de 400 anos, né? Logicamente que, com isso, o município de Belém assumiu responsabilidades em relação a essa titulação, que logicamente vai cumprir, né, uma série de itens no sentido da consolidação da gastronomia como uma cultura efetivamente representativa no arranjo produtivo do turismo, né? O governo do estado também lançou muito recentemente, juntamente com o empresariado, o Plano Pará 2030, né, com as 10 cadeias produtivas mais importantes do estado do Pará, e entre estas 10 nós temos o turismo e gastronomia, né? Vamos também licitar as obras de construção de reforma do aeroporto de Salinas, que não está em atividade, né? Vários equipamentos da iniciativa privada estão sendo construídos no estado do Pará, hotelaria, tanto em Belém como em Salinas. Salinas se respira em Salinas, efetivamente, um ar de uma nova etapa do turismo como atividade econômica, com profissionalismo, se respira. Estamos com 2 equipamentos de ponta sendo construídos que vão permitir um outro nível, uma outra dimensão do turismo em Salinas também. Então eu diria o seguinte, que apesar de todas as dificuldades pelas quais passa o Brasil, e essas dificuldades também alcançam todos os estados, todos os 27 estados da federação, incluindo aí o Distrito Federal, mas o estado do Pará, pelas suas características, pela sua forma como vem sendo administrado, tanto do ponto de vista de governo, que gera segurança, gera credibilidade ao empresariado, ele, apesar da crise, consegue ter níveis de investimento que o colocam numa situação de vanguarda quando comparado com outros estados brasileiros. Então, a nossa expectativa é que, inclusive, quando essa crise passar, a gente possa, como Estado, ter um desenvolvimento ainda num percentual superior a de outras regiões do Brasil. Se levarmos em conta, por exemplo, a questão dos voos, que é uma questão importante, temos aí uma acessibilidade que vem melhorando, principalmente do ponto de vista internacional, né? Favorece muito a questão do turismo, né? Lançamos recentemente também um programa de aviação aérea regional para melhorar esse fluxo aéreo regional ligado com o nacional e, por sua vez, com o internacional, né? Então, eu diria que é manter o rumo. Muita coisa tem para ser feita, claro. Nós temos um Estado em construção, né? Um Estado que compreende, que está querendo romper paradigma na realidade, tendo o turismo como atividade econômica com uma influência no PIB estadual cada vez maior. Isso são etapas. Não vamos conseguir materializar tudo assim num período tão curto de tempo, não. Então é preciso manter o rumo, é preciso manter o foco, o planejamento, mas a certeza de que nós estamos no caminho certo. Secretário, muito obrigada pela entrevista, e você aí de casa acompanhe todas as informações do quadro Abragete Amazônia através do nosso Facebook Abragete PA. Até o próximo encontro, pessoal. Programa Panorama Amazônico, falando de turismo, aqui deste maravilhoso recanto que é o Parque da Residência. Como Belém é uma cidade que tem uma identidade cultural muito forte, com seus monumentos
e os seus bairros com significado especiais, nós vamos fazer uma viagem imaginária entrando neste trem e vamos começar pelo nosso bairro do Marco. No bairro do Marco, a gente começa pela rua Marquês de Herval, passamos pela Visconde de Inhaúma, pela Humaitá, pela Duque de Caxias e até Almirante Barroso. Quando a gente passa por essas ruas, a gente nem se lembra que essas personalidades representam a Guerra do Paraguai, um fato histórico de relevância para o nosso Brasil. Saindo do Marco, chegamos ao bairro do Marizal. Aí temos as ruas Diogo Moya, Domingos Marreiros, Romualdo Seixas, Romualdo Coelho, além do Cônego Batista Campos, que representa um fato histórico para o nosso estado do Pará, que foi a cabanagem. Saindo do Marizal, nós chegamos ao centro de Belém, no bairro de Nazaré, e vemos ali, passamos pela rua Rui Barbosa, Quintino Bocaiúva, Benjamin Constant, que são personagens da nossa República. E vamos seguindo a nossa viagem e chegamos no maravilhoso bairro do Jurunas Batista Campos. Que maravilha de homenagem às nossas tribos indígenas. Temos a rua Apinagés, Rua dos Tamoios, Mundurucus, Tupinambás e tantas outras. Eu, por exemplo, me orgulho de morar na Rua dos Apinagés, então, com muita honra, eu me considero um índio da tribo dos Apinagés. Então, caros moradores de Belém, nós estamos fazendo este relato, não de forma didática, apenas para lembrar do orgulho e da autoestima que devemos ter com a nossa cidade de Belém, porque nós cada vez mais precisamos receber turistas e já temos a grande hospitalidade do nosso povo. A nossa gastronomia é única no Brasil. Nós temos tantas coisas a mostrar e nós que temos tantos monumentos que às vezes passamos ao lado e não paramos para admirar, nós queremos exatamente exaltar tudo isso da nossa querida Belém. Nós temos, por exemplo, o movimento dos Amigos de Belém. Este movimento que concorreu com vários projetos no aniversário dos 400 anos da nossa Belém. Nós temos também a nossa BAV do Pará, com um grande projeto de turismo na praça, que contempla roteiro turístico de visitação aos nossos logradouros, nossas praças e aos monumentos. E temos também um maravilhoso projeto da Universidade Federal do Pará, coordenado pela professora Gorete Tavares, com roteiros geoturísticos, que é um grande projeto da universidade com visitas monitoradas aos centros culturais, aos monumentos e às praças, para exatamente mostrar o que temos de melhor no nosso patrimônio histórico e cultural. Bom, falando de monumento, nós vimos aqui agora há pouco uma vaca com as cores, com a imagem do nosso monumental Teatro da Paz, que é um orgulho para a nossa cidade. Nós temos também outro monumento, que é o nosso Mercado do Ver-o-Peso. Eu aproveito para mandar um grande abraço para os amigos Dona Bete Cheirosinha e para o Didi Paysandu, que cuidem cada vez mais deste nosso grande mercado.
cartão postal da nossa cidade. E nós queremos, por fim, exaltar cada vez mais a nossa Belém, fazendo um chamamento à população para cuidar cada vez mais, não jogando lixo na rua, não jogando entulho nos canais, porque tudo isso vai fazer com que a nossa cidade seja mais bem vista, mais visitada, e aqueles que aqui chegarem sairão daqui maravilhados, não só com a hospitalidade, mas também com a beleza da nossa cidade, principalmente com essas mangueiras nas ruas perfiladas. E mostrando cada vez mais a importância da nossa cidade, eu quero terminar dizendo assim, um poema que escrevi, que lá vai um último verso. Quando estou longe de ti, não vejo a hora de voltar. Ó Belém do meu Pará, eu também quero te abraçar. Fiquem com Deus, até domingo, e se Deus quiser. O quadro Parabólica deste domingo traz um assunto de grande importância na nossa cultura. Do último dia 23 até hoje, a partir das 18 horas, o Teatro Gasômetro abriga o primeiro festival de pássaros e outros bichos. A guardiã homenageada será Teonila Taide, criadora do pássaro colibri de outeiro, o antigo beija-flor de Coraci. 900 brincantes, a maioria crianças e adolescentes, brindarão as pessoas que comparecerem ao Teatro Gasômetro com representações de matutagens, declamações de poemas, cantigas populares que resgatam períodos do Império e do cotidiano dos indígenas e dos caboclos amazônicos. Vão inserir também personagens das lendas amazônicas e alguns espécimes da nossa fauna. É um espetáculo imperdível e a entrada é franca. Prestigie. Volto já já com Parabólica Amazônica. De volta a essa conversa, aqui no seu quadro Parabólica Amazônica, eu tenho um aviso para você. Nós já havíamos informado que hoje estrearia o quadro Eventos e Feiras com o cerimonialista Rui Bastos. Entretanto, por assuntos alheios à nossa vontade, a estreia de Rui Bastos, um conhecido profissional deste segmento, só acontecerá no próximo domingo e já antecipo de onde? Lá das dependências da Federação das Indústrias do Estado do Pará, FIEPA. Aguardem! Boa tarde, meus amigos do Panorama Amazônico. Eu, Silvia Vasconcelos, psicóloga clínica, venho hoje conversar com vocês sobre a criação dos filhos. Ou seja, por que os pais de hoje em dia pisam em ovos com os filhos? Na verdade, muitos têm essa atitude com relação à mudança do comportamento com os filhos com um medo, associado ao ódio. Tipo, meu filho vai ficar traumatizado porque eu usei uma entonação de voz mais incisiva ou porque eu disse o não. E acaba aí sendo um grande erro. Por quê? A criança ela precisa ter uma autoridade. Não é o autoritarismo. Às vezes, alguns pais confundem essas duas temáticas. O autoritarismo, pela questão da agressividade, da irritabilidade, onde você exerce uma determinada situação, da autoridade, aonde você diz para o seu filho aonde ele tem que sentar, o que ele vai comer, qual é a hora que ele tem que estudar. Você, adulto, precisa se responsabilizar por essas ações e atitudes dos seus filhos. Hoje se confunde muito, Na época, antigamente, nossos pais não brincavam com a gente. Hoje, os pais brincam com os filhos com o objetivo de não traumatizá-los, para ter aquele momento. Não é 8 nem 80. Você precisa brincar com seu filho, mas também não precisa ser, como é que eu posso colocar, se abaixar demais, perder a sua autoridade, perder aquela figura. Porque mais lá na frente, o seu filho pode ter uma referência de autoridade que ela não tem limite. Ou seja, são crianças tiranas que vão se colocando no supermercado gritando, que vão se colocando no shopping e exercem um autoritarismo nos pais, o que é errado.
Então, sempre ao bom senso, não é a agressividade. É você dar com o exemplo do dia a dia o que é sim, o que é não, estabelecer as regras e os limites. Você é na verdade, o responsável. Você que tem que determinar isso. Não é o seu filho que tem que dizer o que quer comer naquele dia. E aí fica uma linha muito tênue nos dias de hoje, da palmada, da não palmada, da questão do brincar, do não brincar. Não é nem 8, volto a dizer, e nem 80. Você precisa exercer um papel fundamental com seus filhos de responsabilidade. Você que é o adulto, não é ele que é o adulto e que determina as normas. Se de repente, Silvia, eu tenho uma dificuldade de saber esse parâmetro com a minha família, né, do que é essa questão das regras, procure um profissional, para o profissional fazer uma avaliação, para ele estar te orientando, para ele estar colocando e para você esclarecer também as suas dúvidas, é importante. Mas lembrando-se sempre, você é o responsável, não é nem 8 e nem 80. Sempre tem que manter uma linha tênue. Espero ter esclarecido com vocês sobre um pouquinho sobre a temática de hoje, meus amigos e minhas amigas. E se você aí do outro lado, né, se eu quero trocar informação com você, sintam-se à vontade. Vocês podem entrar em contato pelo 3355-8006 ou pelo e-mail institutosilviavasconcelos@gmail.com. Nós temos as páginas das redes sociais também, com o Instituto Silvia Vasconcelos, tanto no Facebook, Instagram e Twitter. Conto com vocês, meus amigos e minhas amigas, no próximo domingo. Um grande abraço. Olá, eu sou Patrick Cruz de Souza, farmacêutico e professor universitário. E hoje no quadro Farmacêutico em Casa, eu vou esclarecer uma dúvida de uma telespectadora que fez a seguinte pergunta. Bom, quando eu faço um tratamento, eu estou fazendo um tratamento com determinado medicamento que vai por vários dias. Quando eu esqueço de tomar em determinado horário aquele medicamento, no horário seguinte eu devo tomar dobrado? Eu devo tomar do horário e do horário anterior que eu esqueci? Bom, essa é uma dúvida bem frequente. As pessoas acabam pensando, poxa, eu esqueci de tomar às 8 da manhã, são 3 horas da tarde, eu vou tomar o comprimido das 3 horas da tarde e das 8 da manhã. Bom, não é bem assim um raciocínio, tá? Às vezes, tomando 2 comprimidos num horário só, eu dobro a dose e se aquele medicamento implicar em um risco dose dependente, se a dose for um pouco mais elevada de uma vez só, ele pode trazer tanto reações adversas como intoxicação e trazer para vocês sintomas desagradáveis durante o tratamento. Então, de uma maneira geral, se eu esqueci de tomar o medicamento em determinado horário, eu devo, assim que lembrar, tomar novamente aquele medicamento, apenas um comprimido, e reajustar os horários de tomada a partir dali, certo? Porque se eu tomo, por exemplo, 8 horas da manhã, esqueço, e venho a lembrar que precisava ter tomado às 8, apenas meio-dia, eu vou mudar o horário. Se eu tomava às 8 e teria que tomar às 15 horas, tomando meio-dia, o horário muda. Eu tenho que ajustar em função da minha receita. E se você tiver dificuldade em reajustar os horários, procure alguém mais experiente na sua família ou o próprio farmacêutico na farmácia, certo? Para alguns medicamentos, por exemplo, alguns tipos de anticoncepcional, quando eu esqueço de tomar o anticoncepcional hoje, e eu, dependendo do tempo que eu demoro para lembrar de tomar, eu posso tomar ou um comprimido naquele horário e ajusto para o dia seguinte, ou até mesmo tomar 2. Mas isso depende do anticoncepcional, do medicamento específico e depende também do período do ciclo menstrual da mulher. Porque, dependendo do ciclo menstrual da mulher, ela não pode apenas confiar naquele dia, naquele esquecimento, ela precisa usar um outro método contraceptivo auxiliar de segurança para evitar riscos, certo? Bom, eu espero ter esclarecido a dúvida da telespectadora no programa de hoje e eu fico à disposição para outras dúvidas através dos contatos 91 8111 3234 ou através do e-mail patrickluiz@gmail.com ou pelas mídias sociais, é só procurar no Twitter, Facebook ou no Instagram, Patrick Cruz de Souza ou Patrick Luiz. Eu agradeço a todos e fico à disposição. Um grande abraço.
O nosso programa chega ao seu encerramento ainda aqui no Parque da Residência, onde, como você viu, tem 2 vacas customizadas do projeto Arte ao Ar Livre Cal Parade. E nós tivemos entrevistas sobre isso. Nosso programa teve também os quadros Farmacêutica em Casa com o professor universitário e farmacêutico Patrick Cruz de Souza, Psicologia ao seu alcance com a psicóloga Silvia Vasconcelos, Agropecuária na Amazônia com o engenheiro agrônomo Manuel Moura, Abragete na Amazônia com a presidente da Abragete Pará, jornalista Isa Arnu, Turismo na Amazônia com o empresário Joaci Rocha e muitas outras novidades. Nós esperamos que você tenha gostado desse nosso trabalho. Aguardamos você aqui no próximo domingo na sua TV Grão-Pará, canal 14 HD, assim como no canal 513 da URM Cabo e no canal 182 da NET TV. Sem esquecer que segunda para terça-feira o programa estará na íntegra no YouTube. Até lá, se Deus quiser.